Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo diferente pra vocês. Eu não vou falar sobre produto de beleza, sobre maternidade, sobre nada disso. Hoje eu vou falar sobre profissão, porque eu tenho conversado com algumas pessoas sobre minha profissão e tem surgido algumas dúvidas e eu tinha feito um post sobre isso depois de uma reflexão que eu fiz. E aí eu achei legal o vídeo, ele ia complementar o post, então eu resolvi fazer. Bom, pra quem não sabe, eu sou professora, graduada em pedagogia, fiz a faculdade de 4 anos. E ser professora nunca foi o meu sonho, mas eu venho de uma família de muitos professores, então eu já sabia como que a coisa andava. Então, por um lado, eu não queria, porque eu não sei, achava que não era muito a minha cara, mas pelo outro, como eu já sabia como acontecia, eu resolvi testar e entrar. Bom, eu fiz a faculdade, comecei no meio do ano, e a partir do segundo semestre a gente já tem os estágios obrigatórios que a gente tem que cumprir. Foi quando eu me apaixonei pela profissão. Então eu comecei a gostar da pedagogia a partir do segundo semestre, quando eu fui pra escola, quando eu entrei na sala de aula e vi como é que era a rotina. Então foi aí que eu me apaixonei. Aí eu me apaixonei pelo ensino fundamental. No Fundamental 1, né, até a 4ª série ou 5º ano. E eu gostava muito dessa faixa etária e tal. E aí eu fui fazer estágio numa outra escola. E depois do meu estágio, essa escola particular, tá? Ela gostou de mim e tal e me chamou pra ser auxiliar de sala. Como eu ainda tava no começo da faculdade, não tinha como eu ser professora, né? Então eu fui ser auxiliar de sala do ensino fundamental. Então assim, eu adorava. É uma escola particular grande, com um espaço muito legal, uma infraestrutura muito legal, né? E aí, nesse meio tempo, me colocaram na área das criancinhas, da educação infantil, do maternal. Eu não queria, porque eu não achava que eu não me dava bem com criança, que não era isso que era pra mim, né? Eu queria os maiores, mas me colocaram lá. E também, mais uma vez, assim que eu entrei na sala do maternal, no segundo dia eu já tava apaixonada pelos bebês, já era o que eu queria. Então, assim, toda a minha faculdade eu foquei os meus estudos na educação infantil. Eu sou habilitada para dar aula tanto na educação infantil quanto no Fundamental 1, mas a minha paixão é pela educação infantil, tá? Bom, vamos falar um pouco agora sobre escola particular, escola pública. Como eu já vivi os dois lados, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre o que é pra quem tá nessa dúvida. Escola particular é assim, são dois mundos diferentes, tá? O público e o particular. Quando você tá numa escola particular de qualidade, com uma boa infraestrutura, com uma boa administração, sinta-se em casa, assim. Você vai ter todo o amparo pra trabalhar, tá? Só que assim, o lado bom é toda a estrutura que você tem, é o número de crianças por sala, então você vai trabalhar com menos crianças, com uma sala mais tranquila, o material que você tem disponível, né? Então, é o lado bom. Agora tem o lado ruim, que é carga horária. Então, geralmente, se você é auxiliar de sala, você trabalha às vezes meio período ou período integral. Meio período são 6 horas, né? Geralmente, o período integral você fica o dia inteiro na escola, das 7 às 7 ou das 7 às 6, alguma coisa assim. E o salário. Auxiliar de sala, gente, não ganha muito bem. Eu, como auxiliar de sala, eu nunca ganhei bem, assim. É uma diferença muito grande para professor. Tem algumas escolas que não aceitam auxiliares, que aceitam só estagiárias, que tem vínculo com a faculdade. E eu trabalhei desses dois modelos. É bom, é muito legal, mas para você chegar ao patamar de uma professora que vai ganhar super bem, primeiro que você precisa estar numa mega escola. Porque, gente, escola é o que não falta. E salário baixo também não. Então, assim, eu conheço meninas, amigas minhas, que trabalham em escola particular o dia inteiro, que são professoras, tem 2 turmas, tipo, uma de manhã e uma tarde, e ganham muito pouco, muito, muito, muito pouco, por estarem lá o dia inteiro, sabe? Então, assim, é muito pesado, você tem que bolar muita atividade, geralmente escola particular tem muitas datas comemorativas, então nossa, a escola tem muitos projetos, então você tem que correr atrás de tudo. E a carga horária é muito, muito maior e o salário às vezes não é tão bom. Agora sim, tem escolas que pagam salários maravilhosos, escolas grandes, escolas de renome. E assim, ou você tem a sorte de entrar lá e já ser professora, ou você vai batalhando pra chegar lá
E assim, você chega, você é uma professora que ganha super bem, só que você, todo final de ano, você não sabe se você vai continuar na escola. Esse é o problema da escola particular, de qualquer empresa. Você nunca sabe se você vai ser mandado embora ou não. Então, assim, isso já aconteceu comigo, apesar de eu ser super elogiada, de eu ter, sabe, tipo, o retorno dos pais, da escola, eu acabei sendo mandada embora porque, tipo, não tinha vaga, porque não ia ter a promoção. Então, assim, é o risco que a gente corre. Então, você tem esse grande risco de ser mandado embora. Então, numa escola particular, você tem a carga horária que é maior, o salário que às vezes não é tão bom, a demora pra você chegar num patamar legal e também, tipo, a insegurança que você tem de você nunca sabe se você vai permanecer lá ou não. Então, assim, a escola particular, ela é muito gostosa, tá? Eu sou fã de carteirinha de escola particular, boa, lógico. Quando eu comecei a trabalhar em escola, eu comecei na escola particular e não tinha pretensão de ir pra escola pública. Minha pretensão era ficar na escola particular, né? E crescer lá. Só que daí aconteceram várias coisas, eu acabei saindo das escolas lá que eu trabalhei e acabei ficando um tempo parada, e nesse tempo parada eu resolvi prestar um concurso público. Mas assim, eu prestei mais a título de assim, pra saber como é que é, porque eu realmente não tinha pretensão de entrar, tal. Minha mãe é professora de escola pública, meus tios são, então a gente sabe tudo que acontece, as batalhas que são pra você trabalhar na esfera pública. Mas mesmo assim, eu prestei um concurso a título de experiência e fiquei aguardando. Isso foi no ano de 2010. No ano de 2009 foi o último ano que eu trabalhei em escola particular como estagiária. Aí eu saí de lá no final do ano, em dezembro, e fiquei parada. Em fevereiro de 2010 eu prestei o concurso e fiquei esperando. Mas também assim, esqueci dele e fiquei esse ano parada. Também não fui procurar, porque eu tava meio em dúvida se eu continuava mesmo nessa carreira, por tudo aquilo que eu já falei. Eu fiquei meio assim de continuar nessa profissão, eu não sabia se era isso mesmo que eu queria, então eu resolvi ficar um tempo parada pra pensar, pra ver se era isso mesmo que eu queria. Então em 2010 eu só prestei o concurso público e deixei passar e fui, sei lá, fui pensar na vida. Eu tava em 2010, eu terminei a pedagogia em 2009, em 2009 mesmo eu comecei a educação física. No meio de 2010 eu parei, eu tranquei a educação física e em agosto de 2010 eu comecei a minha primeira pós-graduação em psicopedagogia relacionada à pedagogia, né? Então, assim, até 2010 essa foi a minha rotina. Eu comecei uma segunda graduação, parei e fui fazer uma pós-graduação na área da pedagogia. Bom, aí no meio de 2010, em agosto mais ou menos, eu descobri que eu tinha passado no concurso da prefeitura. E aí eu iria iniciar em outubro. Então, de agosto a outubro foi a correria da papelada, da atribuição, um monte de coisa. Então vamos agora para a esfera pública. Assim, tem muita coisa na esfera pública que só entrando, só você estando lá pra você saber como é que funciona, né? Eu ainda assim, eu vou fazer 3 anos de esfera pública, né? Eu entrei em 2010, no final desse ano eu faço 3 anos. E assim, tem muita coisa que eu não sabia, que eu vou aprendendo. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas assim, logo que eu entrei, eu não sabia, assim, pra mim, as professoras trabalhavam meio período, cada um tinha a sua sala de aula e dava aula e ia embora. Eu cheguei na escola que eu fui, porque assim, você passa no concurso, aí dependendo da sua classificação, você vai pra escolha das escolas. Então, por exemplo, eu fui, sei lá em que dia da escolha. Então, pela minha classificação, eu tinha que em tal dia fazer a escolha. Nesse dia, você chega lá, aí tem um painel de todas as escolas disponíveis. Então, você vê lá, escola tal, restam tantas vagas, escola tal, restam tantas vagas. Aí eu cheguei, fiz a minha escolha, eu analisei algumas escolas, vi qual era mais próxima, aí no dia eu cheguei e vi qual seria mais próxima da minha casa, que não era tão próxima. Aí eu fui, tá, aí você faz a sua escolha, depois você tem tantos dias pra assumir. Aí eu fui lá conhecer a escola, tal, e ver qual seria o meu horário de trabalho, tal. Na época que eu entrei, eram 3 turnos pra alunos. Então os alunos estudavam das 7 às 11, das 11 às 3, das 3 às 7. Tá, e professor também trabalhava nesses 3 turnos. Então eram 3 turnos de professor, 3 turnos de aluno.
Eu cheguei e o que sobrava pra mim era o turno do meio. E eu fiquei super feliz, porque eu não precisaria acordar tão cedo, não chegaria em casa tarde e tal. Então, eu trabalhava das 11 às 3 da tarde, tá? Só que assim, eu achei meio estranho, né? Que eu falei, imagina, eu vou chegar em outubro, eu vou assumir sala, eu vou... Como é que vai ser, né? Em outubro, final do ano, tá? E não é bem assim. Então, é assim, todo ano existem as atribuições nas escolas. Então, as professoras da escola, elas fazem uma reunião para elas escolherem as salas e os turnos que elas querem trabalhar. E isso é feito a partir da classificação de cada uma. Então, cada uma tem a sua classificação, tem o seu número de pontos, que vai de acordo com o tempo que você está na prefeitura, o tempo que você está naquela escola. Então, tudo isso conta. E aí é feita uma tabela e aí as professoras vão escolhendo. Então, assim, como eu era super nova, tinha acabado de entrar, eu não tinha ponto nenhum, eu fui lá pro fim da lista. Então, assim, não tinha sala pra mim. Então é assim, por exemplo, na escola tinham 6 salas de aula. Então eram 6 salas de manhã, no meio e à tarde. Então são 6 professoras para cada período. Além dessas 6 professoras, para cada turno existem 2 professoras que cada escola chama de um nome. Tem um que chama CJ, tem um que chama módulo, volante, que são as professoras antigamente conhecidas como substitutas, tá? Então, que a função é substituir o professor quando ele não vem, quando tem falta, quando tem licença médica, e auxiliar no trabalho pedagógico da escola. E foi para essa vaga que eu fui. Eu fui ficar como módulo no período do meio. Então, eu não tinha sala de aula e eu ficava ajudando as professoras e substituindo quando precisava. Deixa eu ver. Aí, em 2011, quando passou o ano, foi. Eles tiraram um turno de aluno. Então, os alunos, eles iriam para a escola das 7 a 1 da tarde e da 1 da tarde às 7 da noite. Então, eram só 2 turnos para as crianças, mas para a professora eram 3 turnos, continuava os mesmos horários. Só que assim, as crianças ficavam das 7 às 11 com o professor, das 11 a 1 da tarde com outro professor, aí esse mesmo professor fica da 1 da tarde com os alunos que estão chegando até as 3 da tarde, e das 3 às 7 é um outro professor. Então, cada turma tem 2 professores, tá? Esse período, assim, o período da manhã, das 11 a 1 e o período da tarde, da 1 às 3, é um período mais, assim, não é só recreação, mas é um período mais dinâmico, onde tem almoço, onde tem higiene, né? Então, é uma coisa mais assim, light. E o restante das horas são as professoras que dão mais conteúdo, né? Aí, no ano seguinte, eu continuei como professora de módulo, como professora substituta. Fiz o ano inteiro, que foi o ano que eu engravidei, né? E aí, segui todo esse ano. Aí, no final de 2011, eu pedi remoção. Então, você pode pedir transferência de escola. De novo, vai de acordo com a sua pontuação. Se você tem muita pontuação, você consegue se transferir para uma escola melhor, tal. Isso vai depender. Eu consegui, por sorte, vim para uma escola bem perto da minha casa, que é a que eu estou agora, né? Então, é assim que funciona o trabalho na escola pública, tá? Eu ainda continuo como módulo, tá, gente? Vou fazer ainda 3 anos. A gente tem 3 anos de estágio probatório, que eles chamam, né? Que é a primeira evolução da pessoa. Na prefeitura, as professoras, elas evoluem. Então, assim, mesmo que você fique como professora, você começa com um salário base, e esse salário ele vai aumentando conforme o tempo que você tá lá. Se você, assim, não faz nada, só dá aula, você vai evoluir em 25 anos. E essa evolução, ela é assim, por número. Então, por exemplo, eu sou 14 e vai até o 21. E por letra, que é do A ao E. Isso. Aí, assim, você vai evoluir por tempo que você tá e por cursos que você faz, cursos específicos que você faz, tá? Então, assim, nós temos 3 anos de estágio probatório. Depois desses 3 anos, tem a primeira evolução, que é a evolução obrigatória de cada pessoa. Depois você tem que pedir as suas evoluções, você vai mostrando seus cursos e você vai aumentando o seu salário, tá? Então, assim, eu tô nessa mesma escola como professora substituta, mas eu ganho como professora normal, efetiva, porque foi o que eu prestei concurso para professor efetivo, tá? Então, só o mesmo salário. O que muda é a jornada de trabalho. Então, por exemplo, a minha jornada ela é menor do que a jornada do meu professor que tem sala.
A minha jornada é a jornada básica, que a gente chama. Então eu só trabalho meu período, e faço, além do meu período, o que a gente chama de hora atividade, que é pra planejar, que é pra se organizar, tá? Uma coisa individual. Que eu tenho que fazer, tipo, 45 minutos 3 vezes de 45 minutos, tá? E eu ganho meu salário aqui. A professora que tem sala, ela pode optar por fazer uma jornada maior, em que ela vai participar de um projeto da escola, que tem estudos e tal, e aí ela vai um pouco mais cedo todos os dias pra escola, ela faz um pouco maior a carga horária, mas é pouca coisa, maior a carga horária dela, e ela ganha um pouco mais, dependendo da evolução dela, de quanto ela tá lá no nível, vai ganhando um pouco mais, tá? Mas independente disso, o nosso salário vai aumentando progressivamente, tá? Os pontos bons da prefeitura. Eu não sei se eu vou conseguir separar, tá? Mas vamos tentar fazer os pontos bons, os pontos ruins e a conclusão do que é melhor, prefeitura ou particular. Temos muitos problemas, sim. É visível a nossa falta de estrutura. Tem escolas, assim, péssimas, em estado de abandono. O problema da escola pública também é muito conformismo. Então, assim, a professora tá lá, ela tá garantida, então às vezes ela não se preocupa com o que ela vai dar. Então a gente vê escolas abandonadas mesmo, que professoras não estão nem aí. Mas eu ouvi uma frase, que é o que tá no blog, e eu parei pra pensar. E essa pessoa fala assim: nós da escola pública, nós temos a faca e o queijo na mão. A gente só não sabe disso, a gente só não sabe aproveitar. E é verdade, gente. Apesar dos problemas que a gente tem, das intrigas dentro da escola, sabe, dos problemas, assim, é superlotação. Eu trabalho no MEMEI, na Escola de Educação Infantil, e nós temos 35 crianças por sala, tá? Então são 35 crianças de 5 anos, de 4 anos, de 6 anos por sala, por professor. Então a professora fica sozinha, tá? Eu ainda não tenho a minha sala, mas eu já fiquei com todas as salas, então eu sei o que cada sala passa. É muito difícil, então assim, esse é um ponto muito negativo. Mas assim, fora isso, eu vou contar da minha experiência. Eu sei que existem escolas péssimas, mas eu sei que existem escolas maravilhosas. E assim, a nossa infraestrutura é enorme. A minha escola, ela é super grande, ela tem um parque enorme, ela tem brinquedo, ela tem salas de aula enormes. A sala de aula é enorme, mas como tem muita criança, parece que não é. E assim, tem professoras maravilhosas, tá? Então assim, a atualização, a renovação, a capacitação, ela é contínua. É só você procurar. A prefeitura oferece cursos, pós-graduações, tá? Então é só você procurar. E assim, nós temos a garantia, nós somos concursadas, então ninguém vai nos mandar embora. Então no final do ano a gente não tem esse problema, a não ser que alguma coisa extraordinária aconteça, mas a gente tem essa garantia. A nossa carga horária, ela é muito menor. Então, por exemplo, dentro de sala de aula a gente fica 4 horas. E fora da sala de aula vai depender da sua jornada. Então, assim, geralmente a professora ela fica da 1h30 às 7, no meu caso, que é à tarde. Eu fico das 3 às 7. Algumas vezes eu chego mais cedo, algumas vezes não. Então, assim, a carga horária ela é muito tranquila. E o salário, ele é bem maior do que uma professora que está em início de carreira numa escola particular, que fica o dia inteiro trabalhando. Então, assim, compensa. Você tá lá, você tem uma garantia da sua aposentadoria. Então, assim, eu vou evoluir, tenho certeza. Daqui 25 anos, quando eu me aposentar, eu vou ter um salário X, e é esse meu salário que vai ser dado pra minha aposentadoria. Eu não vou receber R$1.000 de aposentadoria. Então, assim, é uma garantia que a gente tem. E assim, a professora ela tem liberdade dentro da sala de aula. É lógico, a gente segue um projeto, a gente segue um tema em comum, tal, uma coisa bem estruturada. Mas dentro da sala de aula, cada professor toma conta da sua sala. Ninguém vai botar o bico do que você tá fazendo. Então, assim, você pode fazer o que você quiser, você tem a liberdade para trabalhar com seus alunos, e isso é muito legal. Então, assim, compensa se você tem força de vontade, se você quer trabalhar, lá você vai se dar bem. Um outro problema da escola pública, às vezes, é a comunidade. Porque às vezes a comunidade não tem a escola como uma parceira, tem a escola como, sei lá, rival. Então, não gosta das professoras, só quer brigar, acha que o filho não tá sendo bem tratado. Então, esse é um ponto que às vezes atrapalha. Mas lá, assim, as crianças têm 2 refeições, tem lanche, tem almoço, tem café da manhã. Então, é super legal, tá? Com o tempo você pode ir pedindo remoção para uma escola perto. Eu consegui cedo, então eu já estou numa escola super perto da minha casa. Então pra mim é super legal, super tranquilo.
E é isso, gente, assim, quem tá querendo entrar nessa profissão tem que entrar com vontade. Não é difícil, mas não é fácil. A gente tá lidando com a vida dos outros, com os filhos dos outros, com a educação das crianças de hoje que amanhã serão os adultos. Então a gente tem que tomar muito cuidado e, assim, o mais é tratar com alegria, é ir com força de vontade, que tudo dá certo. Então, assim, independente de da onde você tá, tal, para ser professor você tem que gostar do que você faz, não é gostar de criança, tá? É lógico, gostar de criança é um ponto muito importante, mas não é fundamental. Você tem que gostar de trabalhar, você tem que se empenhar, você tem que estudar, você tem que estar, sabe, tipo, atualizada pra seguir essa carreira. É uma carreira muito prazerosa, que às vezes você não recebe o salário justo, mas você recebe a recompensa dos alunos, você ensina seu aluno a ler e escrever, você recebe retorno dos pais. Então, assim, se você quer trabalhar tanto na escola particular quanto na escola pública, analisa os dois lados, são dois mundos diferentes, são duas estruturas diferentes, vai do gosto de cada uma. Hoje eu gosto de onde eu trabalho, não sei se eu largaria para trabalhar numa escola particular, não sei se futuramente eu vou trabalhar numa escola particular e numa escola pública, não sei. Por enquanto é o que eu tô gostando, é o que eu quero seguir, é ficar na escola pública. Se você tiver mais alguma dúvida, se você quiser contribuir, escreve pra mim, eu vou adorar ler, eu vou adorar contribuir também, eu vou adorar responder. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não sei se ele ficou corrido, não sei se vocês entenderam ou não. Qualquer coisa me avisa aqui. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve aí no meu canal para receber mais atualizações. E é isso, um beijo e fiquem com Deus.